Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno, o nosso encontro semanal, no qual nós nos debruçamos sobre a Palavra de Deus, trazemos assuntos aqui particularmente ligados à Escola Bíblica Dominical. Só que, na edição de hoje, nós faremos uma pausa do assunto da Escola Bíblica Dominical e daqui a pouco nós vamos explicar o porquê. Mas antes temos aqui pastor Júlio Figueiras, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Sérgio, pastor Jerônimo e todos que participam conosco. E o pastor Jerônimo Silva, a paz do Senhor também. Paz do Senhor, companheiros, paz do Senhor a todos aqueles que estão conosco. Então, nós fizemos nessa edição uma pausa na Escola Bíblica Dominical, porque neste domingo nós teremos um evento muito especial, que é uma ceia que a gente chama de ceia mundial, uma vez que todas as nossas igrejas, não somente no Brasil, mas nos diversos países, sentarão à mesa do Senhor no mesmo espírito, a partir de uma transmissão. Isso é algo muito marcante, não é, Jerônimo? Você ter um encontro de tanta comunhão da Igreja do Senhor. É algo muito especial, pastor Sérgio, companheiros. Por quê? Porque a ceia foi um ensino do próprio Senhor Jesus. Então, nós estaremos reunidos, países, continentes, pessoas, povos, línguas diferentes, para celebrar um nome sobre todo o nome daquele que morreu por nós, que ressuscitou, que é o nome do nosso Senhor Jesus. Ou seja, quando estivermos ali participando no domingo, será uma grande festa, um grande momento de comunhão. Por quê? Porque estaremos juntos. E aqui até uma palavra, se o pastor Sérgio me permite, como é uma bênção o satélite, os meios de comunicação, as nossas mídias sociais, porque temos a doutrina, a mensagem, os louvores, mas também teremos essa oportunidade de comunhão, essa oportunidade de estarmos juntos à mesa com o nosso Deus. E nós vamos então, nessa nossa conversa, falar muito sobre comunhão e corpo, que são segredos, na verdade, são sustentáculos dessa obra, bem como a doutrina, não é? E vou até pedir que seja projetado aqui Atos 2:42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse fato, Júlio, foi descrito naturalmente para a igreja apostólica, aquela igreja inicial. Mas a igreja apostólica não é diferente diante de Deus e perante a palavra da igreja dos nossos dias. Sem dúvidas, pastor Sérgio, pastor Jerônimo e todos que participam, o legado da ressurreição de Cristo é a comunhão. Amém. Essa comunhão que nós temos com Deus e também uns com os outros. Então, quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, Deus ali preparou uma igreja e nós vemos ali um povo reunido, pessoas que estavam congregadas, buscando a face do Senhor, em um só coração, com um só desejo de viver na presença de Deus, de viver a promessa do Senhor, que era o derramar do Espírito Santo. Hoje, como igreja, nós também não estamos isolados, cada um servindo a Deus como quer. Nós estamos em um corpo, a igreja é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça da igreja que governa todas as coisas, mas nós estamos ligados uns aos outros. Isso nos fortalece, porque na igreja nós choramos com os que choram e também nos alegramos com os que se alegram. Amém, glórias a Deus. E vamos explorar um pouquinho mais este texto, porque ele começa falando da doutrina. O que é doutrina? Doutrina é o conjunto de ensinos originados ou que emergem da Bíblia, que é a palavra de Deus, mas esse conjunto de doutrinas não de forma
isolada, não apenas dentro de uma análise cultural, filosófica, teológica, mas pela ação do Espírito Santo. Ou seja, tudo começa e todo o fundamento está sustentado na doutrina, que é a Bíblia. O pastor Jerônimo está aqui com a Bíblia aberta. Não é somente, ou não são somente páginas, histórias, fatos, relatos, cujo conhecimento é importantíssimo, sem sombra de dúvida. Mas é essa letra tendo vida pela ação do Espírito Santo. O que a doutrina faz com o homem, a doutrina verdadeira, Jerônimo? A doutrina verdadeira, ela faz com que o homem esteja firmado na vontade e nos ensinos do Senhor. Quando nós vemos a falsa doutrina, o que ela produz no homem? Ela produz o engano, a mentira. A verdadeira doutrina é aquela que entra no coração, na vida, na alma do homem e sustenta o homem. Transforma também. Transforma o homem. Por quê? Porque a doutrina, ela vem da eternidade. Ela passa pelo tempo do homem e ela tem uma missão. Qual que é a missão da doutrina? É fortalecer o homem até o dia em que o homem, o fiel, vai se encontrar com Jesus. Seja pelo arrebatamento ou seja pela morte. Mas aqueles que servem a Deus Amém. Não precisam ter medo da morte, porque nós sabemos quem está nos aguardando. Amém. Glória a Jesus. Nós sabemos quem está nos esperando. Glória a Deus. Então a doutrina ela tem essa característica de fortalecer, de mudar, de preparar, de instruir o homem acerca da vontade do projeto de Deus. E quando você falou das doutrinas se referindo aos enganos, as falsas doutrinas, podemos assim dizer, eu vou dar um exemplo aqui, Ju, e você vai comentar. Jesus falou que é a água da vida, que é o pão da vida, e falou: na casa de meu pai há muitas moradas. É a doutrina verdadeira, fala que é a água da vida eterna, o pão da vida eterna, a casa celestial. Mas a falsa doutrina não está concentrada nisso. É verdade. Quando nós olhamos hoje para o cristianismo, nós vemos que há uma doutrina que não é a sã doutrina, que não é a doutrina bíblica. Quando nós olhamos, por exemplo, um evangelho voltado para materialismo, Amém. que é o pão desta vida, que é a água dessa vida, é tudo aquilo que vem saciar a nossa carne, os nossos sonhos desse mundo, as nossas ambições nesse mundo. O Evangelho não tem esse propósito, embora Deus não permita que venha a faltar nada ao servo dele. Amém. Deus é o nosso sustento. Glórias a Deus. Jesus é o nosso sustento. Mas esse alimento é o alimento que preenche a alma, o nosso coração, que foi o que Jesus deu a provar à mulher samaritana, uma mulher que estava num poço pegando água para beber ou para usar na sua casa. Jesus então oferece uma água eterna, uma fonte de águas vivas que jorra no interior daquela mulher. Logo em seguida chegam os discípulos: mestre, come com a comida também terrena. Não, eu tenho outra comida para comer que não sabeis, que é fazer a obra daquele que me enviou. Então existe uma outra comida, existe uma outra bebida que é espiritual. E isso é a doutrina, a sã doutrina, levar o homem para a eternidade. Pastor Sérgio, um Sim. detalhe importante é logo no começo do livro de Atos. Atos 2:42, no início, eles já estavam o quê? Perseverando na doutrina. Ou seja, a doutrina já fazia parte, no início da igreja, a doutrina estava ali. Não é algo que veio depois, não é algo da igreja cristã Maranata, não. É da igreja apostólica, como o pastor Sérgio trouxe. Ou seja, desde o início a doutrina está presente. Não estamos trazendo aqui elementos novos, não estamos trazendo uma mudança, não. A igreja começou com a doutrina. E quando nós vemos o apóstolo Paulo, Pedro, tantos servos, pegamos até os avivalistas, Moody, que escreveu sobre a doutrina do sangue, é de Moody a frase que há um fio escarlata do Gênesis Apocalipse. Ou seja, nós vivemos, a igreja fiel, ela perdura no tempo pela doutrina. A doutrina nos sustenta. E ela persevera, né?
pastores, porque quando nós, inclusive, estamos estudando sobre as igrejas do Apocalipse, nós vamos ver que a igreja fiel, ela perseverou na doutrina. Ela passa por todas aquelas fases onde a doutrina é atacada, onde a igreja histórica perde a operação do Espírito Santo por um instante ali, ela deixa o profético. A igreja fiel, ela persevera na doutrina. Veja, nós já estamos perto da vinda de Cristo, mas nós estamos aqui com a doutrina dos apóstolos até hoje, Amém, viva no nosso coração. E é muito importante que a doutrina verdadeira, além de tudo que vocês já disseram, não é aquela que vem para massagear o ego do homem, para agradar o homem, fazer a minha vontade. Não é uma doutrina que vai enganar o caminho. Não, a doutrina verdadeira que aponta o meu erro é a que, claro, por um lado me consola, me anima, me reaviva, mas ela também serve como uma direção segura. Então, a doutrina, a palavra do Senhor é esse fundamento. A casa que é construída, ou seja, a vida, e por que não dizer até o grupo, a igreja que é construída sobre a rocha, não se abala. Glória Tem a os Deus. ventos, Glória a a Jesus. tempestade. Agora, a areia aqui é o discurso. Qualquer um você pode pregar uma mensagem lindíssima, né, Ju? Preparar um discurso, uma pregação, tá tudo muito bem. Agora, se não houver transformação de vida, qual o sentido? Não é? Então, mas vamos lá. Doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. Essa comunhão, nós podemos aqui falar muita coisa, mas vamos nos concentrar aqui, falando um pouquinho agora até da nossa igreja, da obra que Deus tem feito pelo seu Espírito Santo no nosso meio. Que exemplo tão glorioso de comunhão como essa ceia mundial que nós vamos ter, a escola bíblica dominical, os seminários. Vejam só, os nossos seminários, que são a fonte do ensino, a base do nosso ensino, eles não são exclusivistas, privados, não, eles estão inclusive no YouTube, para quem quiser assistir. Eles são inclusivos, ou seja, um jovem, uma senhora, pessoa com muita cultura, pouca cultura. Então, esse exemplo de comunhão, Jerônimo, falando especialmente da ceia. É importante, pastor Sérgio, porque a palavra comunhão, no original é koinonia, que é ter tudo em comum. Ou seja, não é uma comunhão social, ou seja, eu tenho aquilo que você tem socialmente, mas essa comunhão é tudo em comum pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Ou seja, quando nós olhamos para essa ceia mundial, que haverá no dia 23, nós teremos tudo em comum. A mesma mensagem, o mesmo louvor, o mesmo ensino, a mesma bênção. E lembramos a palavra do próprio Senhor Jesus, né? Nós vamos ter vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Um dado muito importante em relação à ceia é que nós estamos nos preparando para essa ceia. Amém. Não é apenas um ato, não. As igrejas estão orando. Nós não vamos ter a comunhão no dia 23, nós já estamos em comunhão. Nós já estamos vivendo a ceia, estamos orando, estamos buscando, estamos clamando, estamos jejuando por essa ceia e nós cremos que a comunhão que o Espírito Santo, que é esse elo que nos faz ter a comunhão com Deus, será algo maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Porque não é um pensamento humano. O que é? Quando eu me ajunto ou me reúno com o pastor Sérgio, eu posso aqui me reunir para um determinado fim. E aí nós fazemos aqui um pensamento humano, determinamos as questões. A comunhão não. A comunhão é o ajuntamento santo. Amém. Que vem do céu, que vem pelo Espírito Santo. E estaremos juntos ali participando da mesa do Senhor. Sobre a comunhão, pastores, há um texto aqui em Apocalipse 5:9 que diz assim:
E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Que maravilha. Ou seja, pessoas de etnias diferentes, de costumes diferentes, mas que em Cristo desfrutam da mesma comunhão. O que há em comum entre essas pessoas? Com etnias diferentes, com costumes diferentes, com até a alimentação diferente, todos nós temos o Espírito Santo. Amém. Ele nos une. Nós temos essa comunhão porque nós temos o mesmo Espírito Santo dirigindo a nossa vida e nós vivemos debaixo do profético. Na ceia, Bendito seja, Senhor. na ceia que nós teremos no próximo dia 23, às 11 horas, nós vamos assentar à mesa com o Senhor com pessoas de diversas tribos, línguas e nações. Inclusive, aos que estão participando conosco, nas nossas escolas bíblicas dominicais, quando vamos estudar a palavra de Deus, nós temos uma resposta de um irmão da Rússia, depois temos uma resposta de uma jovem da Argentina, ou seja, dos 4 cantos da terra, nós estamos em comunhão, no mesmo Espírito, no mesmo corpo, Amém. debaixo da mesma operação do Senhor. Bendito seja o Senhor. E sobre isso nós vamos ler 2 textos na sequência. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele, falando de Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, ou seja, a igreja vivendo nessa comunhão, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E agora Efésios 4, 3 e 4. E aí nós vamos nos deter um pouquinho agora em corpo. Diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito, que foi o que você mencionou há pouco, pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. O corpo, o sentido de corpo, eu ouso dizer o seguinte: o homem que tem uma experiência com Jesus, um dia ele tem um encontro, ele é salvo, ele confessa os seus pecados, é abençoado, eventualmente até é batizado nas águas, mas se ele não tem entendimento e vida no corpo, certamente aquilo não vai durar, porque ele vai se isolando, ele não tem essa vida, porque como corpo humano, eu não posso pegar aqui, não meu, né? Pega o dedo aqui no joelho, corta o dedo dele, põe aqui em cima de uma mesa no chão, daqui a pouco está morto. Então, corpo é exatamente isso, a igreja no mesmo corpo. Agora, quais são, Jerônimo, as características espirituais e proféticas indispensáveis na vida no corpo? Bom, quando nós falamos de corpo, nós precisamos falar de disciplina e governo, que é o que compõe o corpo, ou seja, governo porque há uma ordem, há um cabeça, há algo que governa o corpo, e disciplina porque cada um deve fazer aquilo que é a sua parte. Como o pastor Sérgio disse, você tirar um membro do corpo, ele vai morrer. E também um membro ele não vai fazer a parte de um outro corpo, de um outro membro do corpo. Porque há uma característica no corpo, não há independência, há dependência. Porque interdependência. É uma interdependência. E no corpo de Cristo é a mesma coisa. Não há independência. Aquele que se afasta, peca, né? A palavra do Senhor diz. Mas aquele que está no corpo, ou seja, aquele que está vivendo em comunhão no corpo, ele é preservado. Porque o corpo de Cristo não peca. Você peca quando você se afasta do corpo, porque a igreja fiel, ela não peca. Ela tem sobre ela o Espírito Santo, ela tem sobre ela o temor do Senhor, ela tem sobre ela a bênção do Senhor. Então, o corpo, se nós formos olhar as características espirituais, o corpo precisa ter sangue. O sangue, ele alimenta e purifica o corpo. Ou seja, é tipo do Espírito Santo de Deus, que nos alimenta com a revelação, com a palavra, nos alimenta com os dons espirituais, nos alimenta e purifica. Purifica o quê? É tirando as impurezas,
Amém. tirando aquilo que o Senhor não tem para o crente, não tem para o servo. Ou seja, quando uma igreja, a igreja viva, ela tem a operação do Espírito Santo dentro dela. Então ela tem que ter sangue. Ela tem que ter o quê? Ela tem que ter, quando você vê se o corpo é vivo, se ele está vivo, um dos primeiros atos é você colocar a luz no olho da pessoa para ver se a pupila vai dilatar. E a pupila dilata está dizendo que ela está reagindo à luz. O corpo de Cristo precisa reagir à luz, precisa reagir à revelação. Ou seja, a igreja fiel, ela vive por revelação. A revelação não é algo que traz para a igreja alguma coisa e ela não reage, não. Quando a revelação vem, ela dilata, ela espera, a igreja fiel, ela ama a revelação. E na prática, significa um povo que está de prontidão, sabe que há um governo, claro, há o governo do Espírito Santo, mas Deus elegeu, a palavra diz que ele não elegeu os anjos para ministrarem no sentido da pregação, da assistência, não, o Senhor elegeu homens, pessoas. Então, há o governo do Espírito Santo e para isso ele coloca pastores, pessoas responsáveis. E esse governo, a palavra diz que nós temos que obedecer aos que presidem sobre nós. Não é? Então, o corpo, você está ligado ao corpo, é você crer que aquela dispensação do Espírito Santo é o que Deus tem a fazer, é o que Ele quer fazer, ou seja, você é comprometido com a obediência, você não murmura, inclusive nas suas dificuldades, não, bendito seja o nome do Senhor, e você faz tudo para o Senhor. Nós não estamos aqui à espera de elogios, de benesses, não estamos barganhando, não. Nós estamos aqui porque somos devedores do Senhor e ligados a esse corpo. Glória a Deus. Nessa doutrina de corpo, nós temos também a assistência do Espírito Santo sobre todos nós. Então, como o pastor Sérgio mencionou, Deus usa pessoas que Ele chamou, que Ele escolheu, enche do Espírito Santo, e há no corpo de Cristo um amor, que é o amor de Deus derramado. É o vínculo, inclusive, da perfeição, o amor de Deus. Há um texto aqui na primeira carta aos Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem. Amém. Com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então na igreja ninguém chora sozinho. Se você tem uma dor, você vai ter ali a igreja para orar por você, te assistir, Amém. Um diácono para orar, alguém para fazer uma visita. Se há um membro do corpo de Cristo que não pode estar na igreja, está no hospital ou está acamado, os irmãos vão assistir, vão orar, mesmo que seja até uma visita online, vão mandar uma mensagem. Ou seja, esse corpo está ligado pela operação do Espírito Santo. Um exemplo até banal, se você machuca o pé, tem uma ferida no pé, se feriu imediatamente, as mãos já vão ali, os olhos procuram onde é que está aquela ferida, a boca já pede socorro, a mão pega um remédio, então todo o corpo se volta para aquele membro ferido, o coração bate mais forte se precisar. Então, quando alguém está ferido na igreja, toda a igreja se move pelo Espírito Santo para socorrer o necessitado. Amém. E também, às vezes alguém pode dizer assim, mas a pessoa pode errar. Até alguém, um pastor, um diácono, uma professora, sim, pode, mas quem vai se encarregar de colocar todas as coisas em ordem é o governo do Espírito Santo, aquele a quem compete cuidar de cada necessidade, e assim o corpo vai sendo purificado e alimentado. Mas estamos quase chegando no nosso tempo. 1 Coríntios 11, 24 e 25 fala da ceia. Tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E, semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento
no meu sangue, porque o Senhor Jesus mudou a forma da ceia. No Velho Testamento, desde a época de Moisés, tinha-se a Páscoa, o que compunha aquele encontro, aquela reunião, aquela festividade. Ervas amargosas, um cordeiro, um animal mesmo, que era sacrificado, seu sangue derramado, e os pães asmos. O Senhor Jesus muda aquela preparação. Por quê? Porque as ervas amargosas ele levou na cruz, né? O nosso opróbrio, os nossos pecados, as nossas dores. O cordeiro era ele, o cordeiro de Deus. Que ia morrer por nós. Que ia morrer por nós, não era mais o sangue de um animal, mas agora o sangue de Jesus, o seu Espírito. Então, a ceia é exatamente essa expressão de comunhão e da morte, do sacrifício do Senhor Jesus. É interessante porque quando o próprio Senhor Jesus, ele chega com seus discípulos, você vai ler, ele diz assim, e abençoou o pão, e tendo dado graças pelo vinho. Já era profético, porque o pão fala do corpo. Amém. O corpo de Jesus precisa da bênção. Ou seja, ele abençoou o pão, já era profético. Por quê? Porque a igreja receberia a sua bênção. E o vinho ele glorificou, porque é tipo do Espírito Santo. Por isso que ele não abençoa o vinho, mas ele dá graças pelo vinho. Por quê? Porque o vinho estaria no meio da igreja, o Espírito Santo vai estar no meio da igreja, e a igreja sendo abençoada pelo Senhor. Maravilha. Glória a Deus. A ceia, né, pastores, ela possui os elementos ali, o pão e o vinho, mas não é algo material simplesmente, comer um pão e beber um vinho. Ali é algo profético, espiritual. Jesus, inclusive, ele profetizou sobre a ceia em um dos seus sermões. Ele chega a dizer, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem a vida eterna. Que os religiosos não entenderam. Imagina os judeus ouvindo isso. Um escândalo. Muitos deixaram de seguir a Jesus nesse dia, porque não compreenderam que o que ele estava dizendo era profético. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue. Quando ele apresenta a ceia, ele traz esses dois elementos. Esse pão é o meu corpo que é dado por vós. Esse cálice é o meu sangue, que é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Ou seja, a ceia é um mistério que você precisa alcançar pela revelação do Espírito Santo, vivendo em comunhão com a igreja, recebendo o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, recebendo o batismo com o Espírito Santo. Então você vai sim, dessa forma, se assentar à mesa do Rei e desfrutar dessa grande bênção. E a ceia, pastor Sérgio, é uma garantia que o Senhor Jesus vai voltar. Amém. Amém. Assim como o Espírito Santo é uma garantia de que Jesus vai voltar, porque o Espírito Santo tem uma missão de levar a igreja até os ares para que Jesus entre com a igreja na Jerusalém Celestial, a ceia é uma garantia, é um penhor que o Senhor Jesus nos deu. Porque diz assim, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que Amém. venha. Ou seja, a ceia é uma garantia. Toda vez que você está ceando, no dia 23, os irmãos vão estar ceando, eles vão estar lembrando da morte do Senhor Jesus, mas nós vamos estar lembrando, ele vai voltar. Uma proclamação. É uma proclamação. Ou seja, você vai comer daqui até que ele venha, porque vai se cumprir aquele texto que o próprio Senhor Jesus disse, que chegará o dia que nós não beberemos do vinho da vide aqui, mas beberemos na glória de Deus. Glória a Bendito Deus. seja o Senhor. Aleluia. Muito bem. Aí está, é uma festa que ninguém pode perder. Estejamos em oração, nos preparando para esse grande dia. Estamos aqui destacando não uma organização religiosa, mas um organismo vivo, Glória a Deus. Amém. em cujo interior o Espírito Santo age, dá vida, transforma, fala, dá os dons espirituais, e essa é uma festa, ressaltamos, é a festa da igreja, é o banquete da esposa que anuncia em breve o seu reino. Aleluia. Amém. Estamos assim encerrados, a paz do Senhor. Amém. Amém.